Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do 9º ano. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos aí de química, né? Dessa vez iremos trabalhar na página com as questões de reações químicas, lá da página 205, onde pede para que possamos montar as equações químicas ali em algumas situações, né? E aí é interessante essa situação de montar a equação química, né? É bem interessante e é bem o que nós precisamos nesse primeiro contato nosso com a química, essas situações de compreender as representações de reações químicas, ou seja, as equações químicas, né? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui o material com vocês para que possamos agilizar esse nosso trabalho. Então, vê lá. Questão 3 diz o seguinte. Diz assim. Monte as equações para as seguintes reações. Letra A. Reação de óxido de potássio mais água. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, porque está um reflexo muito grande ali para vocês. Não precisa tanto. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Pronto. Bem, vamos lá. Então, diz o seguinte, óxido de potássio mais água. Pessoal, essa questão é interessante porque ela traz para você aqui o nome. Aí, na hora de você colocar a equação, de você representar a equação, você vai ter que montar a formulazinha, né? E é interessante para ir exercitando o aluno nesses aspectos. Pois bem, então vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer aqui um interrompimento para ficar melhor aqui da visualização aqui do quadro. Ok, vê lá. A primeira situação é óxido de potássio mais água. Vamos lá. Potássio. O potássio, ele é da família dos metais alcalinos. Ele possui um elétron na camada de valência, na última camada. Ele perde esse elétron e aí vai ficar com carga o quê? Carga mais um. Né? O oxigênio, porque ele está falando óxido de potássio, é o oxigênio mais o potássio. A questão é saber quanto de oxigênio eu vou colocar, quanto de potássio eu vou colocar na formação dessa estrutura, dessa substância. Pois bem, vamos lá. O oxigênio, ele é da família 16. Com 16, quer dizer que tem 6 elétrons na última camada. Com 6 elétrons, ele vai fazer 2 compartilhamentos. Como o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele termina atraindo esses elétrons compartilhados com ele, e com isso ele fica com carga o quê? O oxigênio nos óxidos tem carga, olha lá, 2 menos, né? Ou menos 2, certo? Ora, como é que eu vou juntar ali para poder fazer o balanceamento? Para poder fazer a substância. Balanceamento é daqui a pouco. Aí eu vou precisar de 2 potássio, porque cada potássio é um positivo. Com 2 potássio, terei 2 positivos ao todo, e aí vou poder neutralizar os 2 negativos do oxigênio. E com isso, então, vamos lá, montando. Ó, escrevo o primeiro positivo, tenho 2 potássios e 1 oxigênio. É assim que eu faço. A representação do índice aqui, ó, o índice 2, cadê ele aqui? Indica que eu tenho 2 potássios formando ali aquela estruturazinha, não é? Então tá lá, ó, 2 potássios. Ok. A reação é com quem? É com a água. Reagindo com a água, o que é que eu tenho lá do outro lado? Calma, vê lá. O óxido de potássio, ele é um óxido básico. Ele é um óxido básico. Por que, professor, é um óxido básico? Olha, ele tem lá o potássio, né? A carga do potássio é mais 1, é um metal com oxigênio, né? E aí, então, vai me dar justamente esse óxido básico. E o que é o óxido básico? Ele reage com a água, formando uma base. Ou reage com um ácido, formando sal e água. No caso aqui, ó, ele está reagindo com a água. Logo, ele vai formar o quê? Uma base. E para ser base tem que ter o quê?
para ser a base, segundo o critério de Arrhenius, tem que ter lá a hidroxila, né? A base, na teoria de ácido base de Arrhenius, é aquela substância que, quando colocada em água, libera um único tipo de ânion. Quem é o ânion liberado? É a hidroxila, não é? Então é uma base, vai ter que ter a hidroxila, tá lá a hidroxila. Se a hidroxila, a partezinha lá negativa, ela vai caracterizar a base, está faltando o cátion dessa base. E o cátion vai vir de onde? Vai vir desse metal aqui, ó, que é justamente o potássio. Então vai ficar, ó, um potássio com uma hidroxila. Neutralizou as cargas, um positivo com um negativo. Aí, lógico, não precisa você representar aqui essas cargas, já está formado ali o meu produto. Falta agora apenas verificar o balanceamento. Ou seja, eu tenho que igualar os elementos químicos. Por exemplo, oxigênio nos reagentes. Tem que ter a mesma quantidade de oxigênio nos produtos. Potássio lá nos reagentes. Nos produtos tem que ter a mesma quantidade, não é? Porque numa reação química ocorre eles se combinam, os átomos existentes se combinam de outras maneiras, mas um átomo não se transforma em outro átomo. Ou seja, aquela quantidade de átomos que eu tenho no começo da reação, eu terei que ter no final da reação. Apenas eles vão modificar as formas de ligação entre si. Então, voltando aqui, o que é que eu tenho? 2 potássio nos reagentes, 1 potássio nos produtos. Está diferente. Tenho 2 valores numéricos. Eu tenho os índices, que são esses números pequenos que ficam aqui, ó, quando não tem é 1, e tenho os coeficientes, que são os números grandes aqui, ó, que ficam na frente da substância, os coeficientes. E aí, nessa situação, eu não posso, para balanceamento, não posso mexer nos índices. Eu posso mexer apenas nos coeficientes. Então, vamos lá. Eu coloco aqui, ó, tem um 1, aí eu coloco um 2 aqui de coeficiente, que serve para todos os elementos ali. Não serve só para o potássio, serve para todos. Não é? Então, vai ficar, olha a continha. 1 do potássio, ó, 1 vezes 2. Vai dar 2 potássios. Nos reagentes, eu tenho 2 vezes 1, 2 também, ou seja, está balanceado para potássio. Mas tem que verificar os outros também. Vamos olhar aqui hidrogênios, ó. 2 vezes o 1, que está aqui subentendido, ó. 2 vezes 1, 2. Do outro lado lá, ó, 1 vezes 2, 2 também, 2 hidrogênios, ó, hidrogênio está ok. Vamos agora aos oxigênios, ó. 1 vezes 1, aqui, ó. E aqui, 1 vezes 1 também. Ou seja, juntando, eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Nos produtos, eu tenho, ó, 1 vezes 2, 2 oxigênios também. Ou seja, tudo certo, tudo balanceadozinho. Ok? Letra A, respondida. Letra B. Vamos à letra B. A letra B diz o quê? Vamos ver aqui o que diz a letra B. Óxido de potássio, de novo, ó. Óxido de potássio, K2O+. Vai reagindo com quem? Com ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Pessoal, como é o ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico é H2SO4. Essa questão, ela exige do aluno, né, aí de vocês do 9º ano, que estão entrando em contato com esses termos de química, que você pesquise, né, quem é o ácido sulfúrico, né, saber da sua importância, é interessante, a gente já falou em aulas que ele é muito utilizado em diversas etapas industriais, é perigoso, que ele é um ácido forte, muito corrosivo, não é? Mas está lá a fórmula dele, H2SO4. Vamos lá, novamente agora. Oxigênio com metal alcalino forma o quê? Um óxido básico. No caso aqui, o óxido de potássio. O óxido básico reagindo com um ácido vai me dar a típica reação de neutralização, ou seja, formação de um sal mais água. Então vamos lá, vamos colocar a água aqui na história. Certo? Colocar a água aqui.
H2O. Vamos lá. Se está faltando um sal, que eu vou colocar aqui, olha lá. Como é que se forma um sal? É um cátion mais um ânion, certo? Cátion positivo, ânion negativo. Ora, quem é o positivo aqui, ó? O positivo vai ser justamente o potássio, que vai vir lá do óxido básico. Então, eu terei esses potássios aqui, ó, né, ó, esses potássios saindo ali durante o momento da reação. E eles vão se combinar com quem? Vão se combinar, ó, com um ânion. Quem é o ânion? O ânion vai ser aqui, ó, o ânion do ácido, que é justamente o SO4 2-. A carga aqui do sulfato, o SO4 2-, é chamado de sulfato. A carga dele é quanto? 2-. E por que é 2-? Porque eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios. E aí, quando esses hidrogênios saírem, né, ó, teoria de ácido base de arrênios, ácido, substância que bate lá na água, colocada em água, em meio aquoso, libera lá como um único tipo de cátion, o cátion hidrogênio. Vai liberar quantos hidrogênios? 2. Ora, esses hidrogênios saíram, deixando seus elétrons. Logo, a estrutura que fica, o SO4, possui 2 elétrons sobrando. Então, ela é um ânion. E a carga? 2-, porque tem 2 elétrons sobrando a mais. Então, fica lá, SO4 2-. Ora, observe a igualdade das cargas. 2 cargas negativas, 2 cargas positivas com os 2 potássios. E aí, então, nós vamos ter que escrever isso lá. Então, fica, ó, 2 potássio, deixa eu apagar aqui, SO4. Vamos verificar se está balanceado já. Dá para ver? Dá. Vamos verificar se está balanceado. Isso aqui é um S, viu? S, tá certo? Um Szinho, tá bom? É um S de enxofre, né? De sulfuro, tá certo? Vamos verificar se está balanceado. 2 potássio, 2 potássio. 1 enxofre, 1 enxofre. Oxigênio. 4 aqui com 1 daqui. 5. Do outro lado. 4 em 1, 5. Hidrogênios. 2 e 2. Tudo certinho, tudo balanceado. Como é que eu faço o cálculo das quantidades? Índice vezes coeficiente. No caso aqui, os coeficientes são tudo 1, ó. 1 e 1. Está subentendido. Então, se com esses coeficientes subentendidos já der tudo certinho, tranquilo, já está balanceado. Não precisa colocar nenhum coeficiente. Até mesmo porque nós precisamos, né, de preferência, números inteiros, os menores números inteiros possíveis. No caso aqui, foi 1, 1, 1 e 1. Tá certo? Letra B, resolvida. Letra C, dióxido de enxofre mais água. Olha lá, letra C. Letra C, dióxido de enxofre mais água. Opa! Agora não estou falando de um óxido básico. Estou falando de um óxido ácido. Veja aqui, ó, o óxido ácido, tá certo? Porque eu tenho o oxigênio com um não metal ali, tá certo? E aí, isso é uma regra geral, né, pessoal? Vai ter as exceções, porque tem os óxidos neutros, tem os anfóteros, né? Tem os neutros, eles não vão nem reagir com a água. Os anfóteros podem reagir com um ácido ou reagir com uma base, a depender do contexto, né? Os anfóteros, eles têm esse duplo comportamento. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, eu tenho agora, ó, um óxido ácido mais a água. E nesse contexto, eu terei a formação de quê? Óxido ácido mais água forma um ácido. Então, quem vai ser o ácido formado aqui? Vamos lá. Olha lá. Hidrogênio, 2. O enxofre, né? E 3 oxigênios. Opa, dá para ver? Deixa eu ver ali, tá ok. Isso aqui é um oxigênio. Ficou meio tortinho aqui. Deixa eu apagar para escrever de novo. Pronto. Não ficou tão diferente não, mas beleza, tudo bem. Então tá lá, H2SO3, que vai ser justamente o ácido sulfuroso, né? Ácido sulfúrico seria H2SO4 aqui, ó, o sulfúrico.
né? Mas o 3 me garante ali o sulfuroso, ácido sulfuroso. Tá certo, pessoal? Então, tá feito. Tá balanceado? Confere aí. Um enxofre, um enxofre. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Oxigênios, um aqui com o 2 dali, 3. Do outro lado tem que ter 3 também. 3. Fechado. Letra C, correto, tudo balanceado. Vamos à letra D. Na letra D, ele faz a reação do dióxido de enxofre mais hidróxido de cálcio. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Letra D. Dióxido de enxofre mais o hidróxido de cálcio. Vamos lá, explicar um pouco sobre o cálcio. O cálcio, ele é da segunda família da tabela periódica, os chamados metais alcalinos terrosos. Eles possuem 2 elétrons na última camada. Tendo 2 elétrons na última camada, eles perdem esses 2 elétrons e ficam com carga 2+. Então, eu tenho aqui, ó, 2+. Mas não é o hidróxido de cálcio. O hidróxido é o quê? Faz referência ao termo hidróxido à base. E base, na ideia de arrênios, ele tem o quê? A hidroxila. Não é assim? Né? No conceito de arrênios lá, base é aquela substância que, em meio aquoso, colocada lá em água, vai liberar um único tipo de ânion, que é quem? A hidroxila. Tá aqui, ó. Por que eu coloquei 2 aqui? Porque vai precisar de 2, ó, cada uma tem uma carga negativa, vai precisar de 2 para, juntando aqui com esse 2+, equilibrar ali as cargas, tá certo? Então, aqui nós vamos equilibrar, ok. Como é que eu vou fazer a representação dessas 2 hidroxilas? Simples, eu boto a hidroxila, parênteses, e o número 2 ali. Então, vai ficar, ó. Pronto, fechou. Quantas hidroxilas eu tenho? Tenho 2, né? Tá lá, feitinho, representado. Só ficou muito apertado, teve que ir, né? Quer dizer, ficou muito grande, eu tenho que trazer mais para cá, senão não vai dar. Por quê? Porque como é uma reação aqui, ó, de um óxido ácido com uma base, vai formar um sal, que é cátion mais ânion, e água. Eu tenho que botar um sal e a água ali ainda. Deixa eu puxar mais para cá. SO2 mais KOH, formando, aí vem lá o sal, né? Como é que vai ser o sal? Sal é a união do cátion com o ânion. Aí eu tenho, quem é o cátion? O cátion é o cálcio, né? O cátion é o cálcio, 2+, certo? E nesse sentido aqui, né, como é que nós vamos garantir a formação lá da nossa estrutura? Vê lá, pessoal. Eu vou pegar a seguinte forma, tá certo? Eu vou ter o meu cátion da base, olha lá, certo? Que é o cálcio, que é carga de 2+. E nessa minha reação, eu vou ter que colocar ali, certo? O meu ânion. Mas o ânion formado vai ser justamente quem? Vai ser, ó, preste atenção aqui. Eu estou dando uma dica, né, para o pessoal do 9º ano, que tem que ver uma forma, né, que está iniciando a interação com esses conceitos, né? E aí, então, tem que ter todo um cuidado para ir aproveitando o que nós já vimos aí nesse comecinho de ano. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Eu sei que vai formar aqui uma molécula de água também, certo? Como é a molécula de água? H2O. Pronto, H2O. Então, do sistema que eu tenho aqui, ó, de todo o sistema que eu tenho aqui nos meus reagentes, vamos ver, depois de ter colocado a molécula de água ali, ó, o que é que me sobrou. Porque o que tiver sobrado vai compor o meu ânion. Ou seja, aquilo que me falta para, junto com o cálcio, formar o sal que eu preciso ali. Então, vamos lá. 2 hidrogênios. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Tenho 2. Os 2 que eu tinha nos reagentes estão na molécula de água. Então, hidrogênio já não tem mais, eu não posso mais usar hidrogênios. Mas, ó, aqui, ó, enxofre. Vou usar enxofre.
Oxigênio, tenho 2. Lá eu usei, ó, eu tenho 2 aqui e 2 daqui também. Ao todo eu tenho 4, porque é 2 das duas hidroxilas, cada hidroxila tem um. Então vai ficar 2 hidrogênios das hidroxilas com 2 oxigênios das hidroxilas com 2 oxigênios do óxido ácido aqui. 4 oxigênios ao todo. Desses 4 oxigênios, um eu vou precisar lá nos produtos para compor a molécula de água. E os outros 3? Os outros 3 vão formar essa minha estrutura aqui, ó. Certo? Vamos formar essa estrutura que é justamente o que vai garantir a formação lá do meu sal. Então, ele entra aqui, ó, para a formação do sal. Então, SO3, né, ó, KSO3. Fechado. Né? E dessa forma... nós temos aí montado a equaçãozinha. Vamos ver se está balanceado? SO2, fechou. Né? Tem aqui, tem um enxofre. Cálcio, tem um cálcio e um cálcio. Até aí tudo ok. Enxofre está ok, cálcio está ok. Oxigênio, 2, com 2 daqui, ó, 4. 3 e 1 lá, 4 também. Os hidrogênios, 2 vezes 1, 2. Lá do outro lado tem 2. Pronto, fechou. Tudo fechado, tudo certinho. Então, nós temos aí, né, a equaçãozinha da letra D, tá certo? Onde eu tive lá a menção da reação do dióxido de enxofre com hidróxido de cálcio. Na letra E, o que nós teremos na letra E é o seguinte. Letra E, ele pede para fazer a reação do heptóxido de dicloro, Cl2O7, mais água. É com água, né? Que ele pede para reagir, esse primeiro, a letra E. Isso, é com água. Pessoal, nesse caso aqui, ó, oxigênio com um não metal. Oxigênio com um não metal vai formar um óxido ácido. Esse óxido ácido vai reagir com água, formando um ácido, que no caso aqui dessa reação, vai ser formado o ácido perclórico, cuja forma é HClO4. Ok. Feito lá a reaçãozinha do óxido, né, do óxido ácido, que é o heptóxido de dicloro, com água. Vai me formar o ácido perclórico. Está balanceado? Está igual as quantidades? De imediato você olha aqui e já vê de cara que não está igual. Eu tenho que mexer onde? Nos índices? Nos números pequenos? Não, eu não posso mexer nos índices, eu só posso mexer nos coeficientes. Né? Um coeficiente, aquele número grande aqui, ó, colocado na frente da representação ali da molécula, e vai servir para todos, né? Na verdade, o coeficiente indica quantidade de moléculas, por exemplo, e o índice indica quantidade de elementos dentro de cada molécula. Não é? Então, aqui no ácido perclórico, ó, eu tenho 4 oxigênios dentro do ácido perclórico. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um 3, quer dizer agora que eu tenho 3 moléculas do ácido perclórico. Certo? Ao todo, eu tenho quantos oxigênios? Olha lá, é só fazer a multiplicação. Né? Aqui é só um exemplo, esses 3. Não sei se é esse o coeficiente. Vou fazer com vocês agora. Olha lá. Cloro, 2 vezes 1, 2. Do outro lado, nos produtos, 1 vezes 1. 1. Está diferente. Eu tenho que mexer nos coeficientes buscando igualar. Então, o lado que tem mais... Né? Ok, tá lá. O lado que tem menos, eu vou tentar fazer chegar no lado que tem mais. Aqui tem 2 cloros, do outro lado só tem 1. Ora, qual é o número que eu boto aqui no coeficiente que multiplicado por 1 seja igual a 2, para ficar igual? É a dica. Então, tá lá, 2, pronto, fechou. Então, aqui eu tenho, né, cloro, ó, 1 vezes 2,
2. 2 vezes 1, 2. Vamos pegar outro. Hidrogênio, nos reagentes. 2 vezes 1, 2. Lá nos produtos, 1 vezes 2, 2. Igualou. O 2 aqui, ó, serviu. Beleza? Tá ótimo. Oxigênios. Nos reagentes, eu tenho 7 mais 1 daqui, ó. Que eu conto todos os reagentes. 7 mais 1, 8. Lá nos produtos, quantos eu tenho? Eu tenho, ó, 4 vezes 2, 8 também. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8 oxigênio nos produtos. Nos reagentes, 7 mais 1, 8 também. Então, formou aqui a reação lá do eptóxido. Hepta é 7, né? Por isso aqui, ó. Eptóxido de cloro, por conta dos 2 cloros. Mas a água formando 2 moléculas lá do ácido perclórico. Ok. Vamos a outra reaçãozinha agora. Qual é a outra reação? A outra reação é da letra F, onde ele pede, a página saiu, heptóxido de dicloro mais hidróxido de sódio. Agora é a vez de entrar lá com o hidróxido de sódio. Então, vamos lá, né? Aproveitar aqui. Deixa eu ver se vai. Mais hidróxido de sódio. Olha lá, sódio é assim, porque ele é um metal alcalino. Tem um elétron na última camada. Ao perdê-lo, fica com mais um. A hidroxila, lá, o menos 1. Junto, né, na proporção de 1 para 1, já fechou, já igualou, ficou certinho, ó. Tá vendo? Ó? E aqui eu tenho o hidróxido de sódio devidamente representado. Pois bem, vamos analisar essa reação. Vamos analisar. Óxido ácido reagir com uma base vai formar uma típica reação de neutralização. Onde irá se formar o quê? Um sal e molécula de água. Então vamos lá. Raciocíniozinho. Molécula de água, né? H2O. Ok, H2O. Aí você já vê aqui o seguinte, ó, preste atenção que você tem que ir buscando a igualdade dessas substâncias já de imediato, né? Assim que for aparecendo as possibilidades de você ir igualando, você já vai igualando ali, tá certo? Ok, preste atenção aqui no que eu estou dizendo. Essa substância aqui, o heptóxido de dicloro, ela tem hidrogênios? Não, não tem hidrogênios. Quem tem hidrogênios é o hidróxido de sódio. Aí eu preciso lá na formação O, que vai ser formado uma molécula de água. Vai ter que ter molécula de água. Nem que tenha uma, mas vai ter que ter. Então aqui eu tenho uma molécula de água. Aí eu tenho a necessidade de 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios daqui me obriga a ter, ó, 2 quantidades dessa. Porque apenas 2 quantidades dessa é que vai me dar 2 hidrogênios. Porque cada molécula de hidróxido, cada fórmula unitária do hidróxido de sódio, ele está me dando apenas 1 hidrogênio. Então, aqui o que é que eu vou ter? Eu vou ter um 2 aqui, ó. E esse 2 aqui, já nesse raciocínio lógico, que eu estou resolvendo de outra forma, já para você ir ganhando segurança, porque aí você vai vendo, você vai percebendo que existe um raciocínio lógico aí envolvido, e mais de uma maneira de você poder resolver também. De repente, o aluno viu a resolução do balanceamento por um caminho diferente do que o professor mostrou. Tranquilo, boa. Ele viu a montagem da equação com uma explicação diferente da que o professor mostrou. Tá certo, tá tranquilo. Vamos ganhando confiança, vamos produzindo, né? Então, vê lá. Então, aqui eu tenho. Ok. Se eu coloquei lá a molécula de água, o meu sal aqui formado, ó, o meu sal, ele vai compor tudo o que tenho nos reagentes, né, de tal forma que eu iguale ali, né? Tudo que está aqui, ó, tirei a molécula de água, tudo que sobrou aqui vai compor o meu sal.
Acontece que essa reação do oxigênio, essa estrutura do oxigênio com o cloro, vai formar esse ânion aqui, ó. O ClO4 menos. O ClO4 é o ânion lá chamado de perclorato. Perclorato. E já que ele é o ânion da história, ele vai precisar, ó, de um cátion para poder neutralizar essa carga positiva. E quem vai ser ele? O cátion da história. Olha lá, o sódio, que tem uma cargazinha assim, né? Ó, o Na+. Sim, pessoal, aqui não é a letra E, né? Eu aproveitei aqui a estrutura, mas na verdade essa letra I é a letra F, né? A letra E foi a que eu resolvi anterior, terminou ficando ali. Aproveitei essa parte aqui do heptóxido de cloro, aí terminei não apagando a letra E. Mas é a letra F agora, né? A letra E a gente fez agora há pouco. Então aqui eu tenho, né, a junção aqui, ó. E dessa junção eu terei NaClO4, que é justamente o perclorato de sódio. Mas aí agora está faltando fazer o quê? O balanceamento. Por quê? Porque quando você analisa aqui, ó, a quantidade de cloro, só tem um lá nos produtos. Lá nos reagentes, tenho 2. Como é que eu vou igualar? Ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Ora, eu tenho que botar um número nos coeficientes, nesse coeficiente aqui, ó, que iguale a quantidade, fica igual a 2 também. Então, logicamente, 1 vezes 2. Ah, agora sim. Igualou o cloro, ó. 1 vezes 2, 2. Aqui, 2 vezes 1, 2 também. Em relação aos oxigênios, olha lá, 4, aqui eu tenho, ó, 4 vezes 2, 8. Aqui tem 1 na água. Então, 8 mais 1, 9. Do outro lado tem que ter 9. Vamos ver se tem. Olha aqui, ó. Aqui tem 1 vezes 2, oxigênio, ó. 1 vezes 2, 2. E aqui tem 7. 7 vezes 1, 7. 7 com 2, 9. Ok, bateu os oxigênios. Os cloros, a gente viu que tem 2. Sódio, 1 vezes 2, 2. Aqui 1 vezes 2, 2 também. Igualou os sódios. E está faltando quem? Hidrogênio a gente já tinha visto, ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2 também, e com isso fica tudo balanceadozinho, né? Então nós temos o heptóxido de dicloro reagindo com o hidróxido de sódio, com 2 moléculas do hidróxido de sódio, não é? Mais adiante nós vamos introduzir aquela ideia do mol, né? Vamos passar a pensar mais na ideia do mol, né? Em outros vídeos eu vou estar comentando sobre o mol aí para vocês. E aqui formou-se, no caso, ó, né, o perclorato de sódio mais a molécula de água. Mais uma vez, aqui, ó, óxido ácido com uma base formou um sal e óxido, né, que é, no caso ali, a água. Pois bem, pessoal, então, nesse sentido, eu vou terminar aqui, tá certo? Para o vídeo também não ficar muito grande. E até o nosso próximo momento, aí onde estaremos trabalhando ideias relacionadas à química, ideias relacionadas a reações químicas, principalmente, né? Que nós vimos aí tabela, esse ano nós vimos tabela, vimos funções inorgânicas, né? Vimos e reações químicas, envolve tudo isso. Tá bom, pessoal? Tchau, até mais, até o nosso próximo momento. Tchau, tchau.